Bom, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já estão com a Bíblia de vocês aí em mãos. E se você tem o estudo bíblico, o guia de estudos, né? O meu está aqui. E é o tema 21, está lá na página 143. Logo na introdução, eu não vou ler toda a introdução, mas na introdução tem uma frase que, para mim, assim, ela ela resume o estudo todo, que diz assim, as duas últimas linhas do primeiro parágrafo, que dizem assim: à medida que permitimos que Cristo viva em nós, o Espírito gera frutos que refletem seu caráter. Você já parou para pensar nisso? À medida que, em língua portuguesa, denota um processo, não é algo assim, ó, mas denota um processo. Então, à medida que, dia após dia, conforme o tempo vai passando, conforme esse tempo vai passando e nós vamos gradativamente permitindo, momento a momento, que Cristo vive em nós, aí qual é a consequência natural? Olha só, envolve nós permitirmos, essa é a nossa parte. Aí qual é a consequência disso? A consequência é que o Espírito Santo vai produzir em nós, nessa vida que permite que Cristo habite nela, o Espírito Santo vai gerar em nós os frutos que refletem o caráter de Jesus. E nós sabemos que esses frutos são 9, nós já vamos lê-los. Já conhecemos, já sabemos bastante, mas nós vamos continuar lendo alguns versos conhecidos, porque pela repetição e pela interação é que nós compreendemos melhor o que o Senhor Deus tem para nos dizer, não é? Então, meus irmãos, olhem só. Não vou ler todos os versos, mas, e se você desejar ir marcando aí no seu estudo bíblico, você circula os que nós lemos aqui. E eu sempre oriento o seguinte: nós estamos aqui num ritmo que não é o seu ritmo de aprendizagem. Quem está impondo o ritmo aqui sou eu. Mas pode ser que você precise de mais tempo. É por isso que eu sempre recomendo, na medida do possível, durante a semana, refaça esse estudo lendo, marcando, entende? Orando. Eu sempre leio os versos bíblicos e oro neles. Eu converso com o Senhor em oração nestes versos. Aqui a gente não tem tempo de fazer isso, mas você sozinho tem. Por isso que eu sempre recomendo, se você ainda não tem o seu guia de estudos, Fundamentos da Fé, solicite pelo site e nós enviamos e você só paga o frete. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta do nosso estudo é: o que são os frutos do Espírito? O que são estes frutos? Os frutos do Espírito. Vamos lá. Gálatas 5, 22, e agora é aí que está, né? Que fala as 9 características do caráter de Jesus. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E nós estamos no 23. Então, olha só. Por que que eu escolhi deixar a palavra frutos ao invés de fruto? Porque esses frutos, esse fruto aqui, ele é um só, composto de vários gominhos. Só que o que acontece? Aqui está sendo descrito uma pessoa já transformada pelo Espírito à semelhança de Cristo, certo? Totalmente transformada. Mas enquanto nós estamos no processo, enquanto essa conversão plena, lembra de Filipenses 5, Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em vós
a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, nós estamos caminhando. Se nós estamos aqui reunidos, é porque nós queremos ter essa mente. Nós reconhecemos a nossa necessidade pessoal de termos a mente de Cristo. Por isso que Paulo fala, que haja em vós. Porque ainda não tem, mas estamos em um processo. Então, pode ser que neste processo, algum de nós tenhamos mais bondade, mas não tenhamos tanta fé. Alguns de nós pode demonstrar na sua vida pessoal muita alegria, contentamento, mas não pode ser que falte o quê? Paciência. Entende? Então, foi por isso que eu escolhi deixar frutos ao invés de fruto. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, Gálatas 5, 22, 23 descreve os 9 frutos, as nove características do caráter de Cristo, que são frutos do Espírito. Lembre, Jesus nasceu do Espírito. E nós podemos nascer do Espírito como Jesus nasceu. Da mesma forma, igualzinho. Claro, não sendo gerado em ventre, mas tendo uma mente convertida como a de Cristo. Então, aqui em Gálatas 5, 22 e 23, está nos descrevendo exatamente isso. Está nos descrevendo quais são os frutos do Espírito que nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos buscar. Vamos agora para Efésios. Efésios, aqui no estudo bíblico, nos recomenda apenas o versículo 9. Nós vamos ler o 8 e o 9. Tá bom? Se você quiser registrar no seu estudo bíblico, você coloca lá 8 e 9. E diz assim. Efésios 8 e 9. Vamos lá, rapidinho. Efésios 5, versos 8 e 9. Porque noutro tempo, olha só, falando de nós, quando nós não conhecemos a Cristo. Eu não estou falando de frequentar igreja, eu não estou falando de ter cargo na igreja, não estou falando disso. Eu estou falando porque, noutro tempo, éreis trevas. Às quintas-feiras, nós estamos estudando Cristãos Guiados pelo Espírito, é o livro que eu escrevi. De cristãos carnais a cristãos espirituais. Ou seja, existem sim cristãos carnais que pensam que são espirituais. E nós estamos lendo sobre isso. Então, é possível, sim, ser trevas, mesmo frequentando a igreja e tendo cargo na igreja. Então, não é disso que nós estamos falando aqui. O Senhor Deus nunca vai falar disso. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E aí vem a recomendação santa de Deus. Andai como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Pois o fruto do Espírito, olha que diz agora o verso 9. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Bondade. A bondade, ela não vem de um coração fingido. Ela vem de um coração que realmente deseja ser bondoso, que é algo que exala de dentro para fora. A justiça humana é trapo de imundícia. Então, essa justiça aqui só pode estar falando da justiça de Cristo. E verdade. Quem é verdade? Jesus. Ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, o fruto do Espírito está em Cristo. Lembra? Na primeira frase que nós lemos aqui da introdução, à medida que permitimos que Cristo viva em nós, o Espírito gera frutos que refletem seu caráter. À medida que nós permitimos. Muito bem. E vamos ler o último versículo agora da pergunta: o que são os frutos do Espírito? Vamos para Colossenses 1:10. Colossenses, capítulo 1, verso 10. E diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, aqui Paulo está exortando
exortando os colossenses, por meio de uma carta, a que eles deem aqui esses frutos, ser frutíferos em toda boa obra. E isso só é possível em corações convertidos, corações que foram realmente transformados pelo Espírito, não é? Muito bem. Então, vamos ler aqui o comentário. Você está com o seu guia de estudos? O comentário diz assim: o que são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são qualidades que refletem o caráter de Cristo e são produzidos em nossa vida. Olha só, essas características, essas qualidades do caráter de Cristo são produzidos em nossa vida quando o Espírito Santo habita em nós, transformando-nos de dentro para fora. Isso daqui é a definição, é o resumo de todos esses versículos que nós lemos agora. Então, vamos agora para a pergunta 2. Por que os frutos do Espírito são uma evidência de nossa conexão com Cristo? Por que que estes frutos são uma evidência? Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui. Quem está falando com vocês é uma pecadora que luta com seríssimos defeitos de caráter. Seríssimos. E que não tem sido fácil ainda olhar para algumas reações, algumas palavras, alguns modos de pensar que eu percebo claramente que não vem do Senhor. Entende? Então, meus irmãos, pelo fato de eu estar falando aqui, só evidencia de que há um milagre acontecendo, que é um pecador falar para outros pecadores e os pecadores ouvirem o que essa pecadora está falando e entenderem que é a verdade de Deus. Então, a vida da pessoa que fala, nem sempre ela vai testificar 100% daquilo que ela está falando. Mas ela não pode, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, nós podemos nos omitir de falar aquilo que o Senhor Jesus Cristo coloca no nosso coração. O que eu estou falando aqui é o alvo que eu tenho perseguido pela graça e pela misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. E eu sei que vocês também. Do contrário, vocês não estariam aqui. Do contrário, vocês não participariam de nenhum estudo que eu faço por aí e de outros estudos que outros ministérios têm feito. Então, eu e vocês, nós estamos na pior condição, todos juntos, igualzinho. Nós estamos na pior condição, na condição de pessoas sujas, mas que também é a melhor condição, porque nós estamos buscando a cura para essa sujeira do nosso coração. Não é verdade? Então, eu precisava esclarecer isso para que ninguém pense, julgue, porque a tendência nossa é de pensar que a pessoa que está falando ali, ela tem algum mérito diferenciado do que qualquer outra pessoa. Não é verdade. Somos todos trapos de imundície. Igualzinho. Nós não merecemos a graça e a misericórdia do Senhor. Mas estamos aqui. Por quê? Porque nós lembramos da cruz de Cristo. E quando a gente lembra da cruz, daquele preço caríssimo, um preço que é impossível de ser pago, mesmo que durasse toda a eternidade. Quando nós lembramos desse preço, nós buscamos aquele que unicamente pode nos curar, nos limpar, nos sarar, nos restaurar aquilo que perdemos ali no Éden. Entende? Então, fechou o parêntese e agora a gente volta para o versículo de novo. Então, porque os frutos do Espírito são uma evidência de nossa conexão com Cristo. Vamos lá. João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Vamos lá. E diz assim, eu gosto tanto desses versículos, é Jesus falando,
permanecei em mim e eu em vós. Olha só, é Jesus dizendo para nós que se nós não permanecermos nele, a gente vai fazer tanta coisa errada. Mas ele diz, olha só, ele fala primeiro para mim e para você. Coloque o seu nome. Ele diz assim, Cleuma, permaneça em mim. Porque quando você decidir, porque isso envolve a minha decisão, lembra que Jesus ele não força. Como ele diz para eu permanecer nele, é porque eu permiti que eu quis, na verdade, eu quis me achegar a ele. Quando eu demonstro que eu quero me achegar a Jesus, o que é que ele fala de volta? E eu em vós. É só assim que Jesus pode habitar em nós, se nós formos a ele e pedirmos para ele que ele habite em nós. Vamos continuar o versículo. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis dar fruto, aqui tem uma elipse, a não ser que permaneçais em mim. Vamos agora unir com Colossenses 5, 22 e 23, que fala das 9 qualidades do caráter de Cristo que precisamos desenvolver, que são os frutos. Então, aqui, o que é que o Senhor Jesus está nos dizendo? Que nós só podemos dar fruto se nós estivermos com Jesus, em Cristo, permanecermos ali nele. E aí, o Senhor Jesus, ele apresenta esse tópico no verso 4 e no verso 5 ele aprofunda. Ele vai ampliar agora isso que ele disse no verso 4. Aí ele define, eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, qual é o meu e o seu desejo assim do coração? Você já prestou atenção? Eu vou falar algumas coisas aqui e ainda bem que eu não conheço vocês, assim, intimamente falando. Mas eu vou falar de algumas coisas que é da minha história de vida. Você tem dificuldade com a irritação? Você se irrita com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas de trabalho? Você tem essa tendência para a irritação? Com seus irmãos de igreja? É diferente. Irritação é uma coisa, indignação é outra, tá bom? Então, são coisas diferentes. A Bíblia, a palavra de Deus nos permite ter indignação, mas não irritação. Irritação é pecado. Eu até postei hoje em alguns grupos meus sobre a murmuração. Você tem murmurado? E eu escrevi que a murmuração é uma oração que nós oferecemos a Satanás. Murmuração é pecado. Você usa, quando você está irritado, você usa de sarcasmo ou ironia? Isso é pecado. Queridos, nós não conseguimos nos livrar destas coisas pelas nossas próprias forças, porque isso são traços de caráter que foram desenvolvidos em nós no decorrer dos tempos. Isso é terrível demais. O que nós precisamos ter em mente, é que Cristo é a videira e nós precisamos estar conectados nessa videira para poder dar os frutos, porque sem Ele nós não podemos vencer nada disso que nos separa dele. Não é verdade? Então, vamos avançar. Porque os frutos do Espírito, pergunta 2, são uma evidência de nossa conexão com Cristo? Vamos para agora, Mateus, capítulo 7. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 16 até o verso 20. Vamos lá.
E diz assim, nós vamos ampliar agora o que nós lemos em João 15, verso 4 e verso 5, tá bom? Então, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, o abrolho, ele é um arbusto seco, semelhante a um espinheiro. Então, homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Verso 18. Não pode a árvore boa, queridos, é impossível. A árvore boa dar frutos ruins. Nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Lembra da parábola da figueira? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, agora um alerta tremendo que eu deixo aqui para cada um de vocês. Nós somos, ao lermos isso, pelos seus frutos os conhecereis, nós somos extremamente tentados a pesar os outros nas nossas balanças falíveis. As nossas balanças falíveis e imperfeitas. Nós somos muito tentados a fazer isso. Nós não podemos esquecer que todo estudo bíblico, toda leitura bíblica, tudo que nós lemos é para nós. Para nós. Agora, isso aqui nos serve de parâmetro para nós darmos ouvido ou não a determinadas pessoas, mas sem julgá-las como indignas disso, indignas daquilo, não. Entende? Isso aqui, por exemplo, uma pessoa que demonstra, vou dar um exemplo, se eu aqui, estou aqui falando com vocês, e vocês me vissem, soubessem ou me vissem em algum momento dando um mau testemunho no tratamento com um membro da minha família ou com algum irmão na fé, isso não deporia negativamente contra mim? Sim, é um fruto, mas você precisa confirmar esse fruto. E aí, a partir disso, você toma decisões. Entende? Mas, em primeira instância, tudo que nós estamos lendo aqui é para nós mesmos. Para nós. Não é para ninguém. Tá bom? Então, vamos agora o último verso dessa pergunta. 1 João 2,6. 1 João, capítulo 2. Verso 6. Vamos lá. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Queridos, este verso ele é profundíssimo, porque ele não fala andar em termos de comportamento externo. A palavra nunca vai falar do exterior, queridos, nós não podemos perder isso de vista. A palavra sempre fala do interior. Então, aquele que diz que está nele, em Cristo, deve essa mesma pessoa viver, andar da maneira como ele andou. Como é que Cristo andou? No Espírito, sendo guiado pelo Espírito constantemente. Nós também. Entende? Nós também. Então, aqui este verso está falando do mistério de Deus. Cristo em nós. Entende? Então, é isso que a verdade, a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Que nós precisamos viver como Cristo viveu. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos ler agora o resumo. A pergunta que nós vimos, porque os frutos do Espírito são uma evidência de nossa conexão com Cristo. Os frutos do Espírito demonstram que estamos em plena comunhão com Cristo. É claro, são as 9 qualidades dele.
Se essas qualidades estiverem em nossa vida, as 9, nós seremos um com Cristo. E, queridos, a nossa caminhada precisa ser esta. Porque os 144 mil, lembram que no céu, eles estarão no céu num quadrado perfeito. Por quê? Porque eles estarão perfeitamente unidos em vida, em propósito, em tudo. Por isso que é um quadrado perfeito. Estarão perfeitamente unidos em tudo. Entende? Então, os frutos do Espírito demonstram que estamos em plena comunhão com Cristo, pois somente uma vida rendida a Ele permite que o Espírito Santo opere em nós. Isso é lógico, não é? Um coração rebelde nunca vai permitir, um coração rebelde nunca vai permitir que o Espírito Santo opere na vida. É uma vida submissa, rendida. É uma vida rendida que permite que o Espírito Santo opere na vida da pessoa. Então, ele permite que o Espírito Santo opere em nós e nos transforme. Para quê? A fim de que reflitamos o caráter de Jesus. Pronto, é isso. Deus seja louvado. Vamos para a pergunta 3? Como o Espírito Santo produz esses frutos em nós? Como? Como o Espírito Santo produz esses frutos em nós. Vamos para Romanos. Eu aprendi tanto a gostar do livro de Romanos, meus irmãos, vocês não têm noção. Como eu amo o livro de Romanos. Se vocês tiverem oportunidade, nós temos uma playlist lá no meu canal, que é Romanos pela Fé, que é capítulo por capítulo, versículo por versículo que a gente vai comentando. Que preciosidade, vale a pena. Então, Romanos 8, versos 5 e 6. Romanos 8, versos 5 e verso 6. Vamos lá. Romanos 8. Romanos 8, verso 5, diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, muito importante aqui, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Esse é o grande desafio meu e seu, sabia? Deixarmos de ser cristãos carnais. Mas os que são segundo o Espírito têm a mente voltada para as coisas do Espírito. E o verso 6 continua. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, qual é o grande alerta que o apóstolo Paulo está fazendo para mim e para você nesse momento? Ele está dizendo assim, Cleuma, você precisa abandonar. E eu sei que você não consegue sozinha pelas suas próprias forças, mas Paulo está dizendo assim para mim, Cleuma, você precisa abandonar a mentalidade carnal, porque a mentalidade carnal ela é morte. Então, você precisa abandonar as obras da carne. E você precisa desenvolver a mente, a única mente que vai ser capaz de salvar você, que é a mente de Cristo. E essa é a mentalidade espiritual, que é vida e paz. Entende? Então, nós estamos aqui sendo exortados pelo Senhor a nós, porque a gente ouve muito, queridos, pessoas dizendo, você tem que mudar de vida, você tem que aceitar Jesus. Mas como é que se faz isso? Recentemente eu assisti uma palestra e que o pregador, o palestrante, uma palestra espiritual da nossa fé, e o palestrante leu um texto do Lar Adventista que diz assim, no silêncio há segurança. No silêncio há segurança. Às vezes, o coração da gente está um turbilhão de emoções. Quando eu digo coração, é a nossa mente. A gente está ali lutando para que o pior de nós não se manifeste. É nesse momento que nós devemos orar e calar.
Para mim, pessoalmente falando, esse é um desafio tremendo. Não sei para quantos aqui. Mas o meu temperamento, ele não é um temperamento pacífico, manso. Quando eu vejo assim Moisés, o homem mais manso que já existiu, meu filho até brinca aqui em casa, brinca assim falando a verdade ao mesmo tempo. Ele disse: "Eu serei pela fé o Moisés nesta terra". Meus queridos, esse é o meu objetivo também. Moisés era como Jesus, era manso como Jesus. Eu morro de dó de Moisés com aquela última. Ele foi severamente provado por 40 anos. Nossa, como ele foi provado. E aí, naquele derradeiro momento, ele bateu na rocha, né, quando ele deveria apenas falar a ela. Mas, queridos, a mansidão. Ellen White diz que é o fruto mais precioso. É o de todos, é o mais precioso. Então, porque atrelado ao fruto da mansidão estão todos os outros. Perceba, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão. Ah, tem mansidão. Mansidão, ela acopla, ela une vários ali frutos do Espírito, não é verdade? Então, esse é um grande objetivo, um dos grandes objetivos de vida meu. Então, nós acabamos de ser exortados pelo Senhor em Romanos 8, 5 e 6. Vamos para Tito? Vamos para Tito, capítulo 3, verso 5, que diz assim. Vamos ler desde o verso 4? Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ó, não é pelas nossas obras de justiça. Nós não temos, queridos, eu e você, não temos obras de justiça. Mas segundo a sua misericórdia, tudo vem dele em nós. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só, como foi que o Senhor converse com o versículo bíblico, faça perguntas para os verbos. Queridos, faça pergunta para os verbos dos versos bíblicos. E aí você vai conseguir obter respostas. Isso é a dica que eu sempre dou para os meus alunos de interpretação de texto. Faça perguntas aos verbos. Então, como foi que o Senhor Jesus nos salvou? Ele nos salvou pela lavagem. Que tipo de lavagem? Essa lavagem tinha duas coisas, dois aspectos. A lavagem da regeneração e a lavagem da renovação, que é quem faz? É o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo, quando ele nos lava, o que é que ele faz conosco? Ele nos regenera e ele nos renova. Nos regenera e nos renova. Entende? Então, como o Espírito produz esses frutos em nós? Nos regenerando e nos renovando, né? Segundo a sua misericórdia. Pronto, o verso nos respondeu tudo isso. E vamos finalizar, esse é o terceiro e último verso dessa pergunta 3, com João 16, 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Nós conhecemos muito esse verso. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Quem é que nos anuncia? Quem é que nos dá o entendimento da profecia, que são as coisas vindouras? Quando fala em coisas vindouras, profecia. Quem é que nos dá esse entendimento? É o Espírito. É o Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo faz isso em nós. Ele nos lava, a lavagem da regeneração, da restauração. Então, vamos agora para o comentário. Como o Espírito Santo produz esses frutos em nós? O Espírito Santo transforma nosso coração e nos leva a refletir o caráter de Cristo.
Quando buscamos uma vida de comunhão com Deus, aqui está a chave. A vida de comunhão com Deus, permitindo que Ele viva em nós e guie em nossas ações. Hoje eu compartilhei o vídeo de uma senhora num dos meus grupos. Um vídeo de uma senhora, ela é católica, e eu a sigo no Instagram, porque ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Claro, passando no crivo, a gente tem que passar no crivo, reter o que é bom. E ela falou sobre a murmuração. Perceba, a murmuração não é um dos frutos do Espírito. A murmuração é a oração que nós oferecemos ao diabo. Se é uma oração ao diabo, então é o quê? É pecado. Mas ela disse algo que é chave, que é isso aqui que nós lemos. Por que você está reclamando, murmuradora? Ela perguntou para quem estava assistindo. Primeira coisa que você precisa verificar: como está a sua vida de comunhão, a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Perceba que os nossos piores traços de caráter, de personalidade, de temperamento, eles começam a se ampliar quando a nossa vida de oração e a nossa comunhão por meio das Escrituras começa a afrouxar. Quando nós começamos a fazer concessões. Hoje eu estou muito cansado. Hoje eu preciso fazer tal coisa. Queridos, já nosso momento de comunhão nunca foi tão sagrado como ele é nos dias de hoje. Então, o Senhor Deus está desejando formar um povo. O Senhor Deus está desejoso de formar um povo que reflita perfeitamente o seu caráter. Mas isso não vai ser possível enquanto nós estivermos servindo a dois senhores. E muitos de nós que já professamos a fé, muitos de nós podemos enganar a nós mesmos, pensando que porque eu estou no ministério, estou falando de mim, tá? Porque eu estou no ministério, porque eu faço live, porque eu faço estudo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu dou estudo bíblico, porque eu sou instrutora bíblica, porque isso, porque aquilo. Isso é ilusão do inimigo. E pelo fato de eu fazer isso, quer dizer que já tenho uma certa vantagem, já estou no caminho. O caminho, queridos, é na madrugada, na hora silenciosa, quando ninguém vai nos perturbar, que é ali que a gente pode derramar nossas lágrimas, ali que nós podemos rasgar o nosso coração. É ali, na hora silenciosa. E nós não podemos barganhar a hora silenciosa por nada. Isso eu estou falando para mim mesma. Entende? Vamos avançar. Pergunta 4. Por que não podemos produzir esses frutos por nossa própria força? Vamos para Romanos 7, 18. Romanos, capítulo 7, verso 18. Diz assim: e tendo sido libertados, vou corrigir aqui, e tendo sido libertos do pecado, tornaste servos da justiça. Olha que Romanos 7,18 está nos... Perdão, eu estou errado, estou no verso errado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Então, aqui, o executar do bem não consegue fazer. A vontade existe em todos nós, queridos, porque nós conseguimos discernir entre o certo e o errado. Certo? Então, nós temos aquela intenção de fazer o que é justo e reto, porque reconhecemos, sabemos discernir o que é o ruim, o que é mal, do que é bom. Mas do praticar de forma natural, sem ser uma obra nossa, forçada, para adquirir algo, para alcançar algo, isso nós não conseguimos fazer de nós mesmos.
Então, o querer fazer o bem está em nós, mas não fazer o bem. O fazer o bem não está em nós, naturalmente. Gálatas 2:20, muito conhecido. Gálatas 2, verso 20. Que Paulo diz assim, Paulo, convertido, estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então, quando? Por que nós não podemos? A pergunta é, por que não podemos produzir esses frutos por nossa própria força? Porque nós ainda não estamos crucificados com Cristo verdadeiramente. Não estamos, de modo que nós não conseguimos afirmar isso, como Paulo conseguiu. Paulo, pela misericórdia, a rendição de Paulo ao Senhor Jesus Cristo, depois que ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, Paulo foi só avançando na comunhão com Cristo, até o ponto dele afirmar nessa carta que ele escreveu aos Gálatas e disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas hoje. Já pensou o que é isso? Cristo vive em mim? Você já pensou? Uma pessoa dizer isso? Não é um sonho? Quando eu digo um sonho, um alvo a ser alcançado? Não é? Então, vivo pela fé no Filho de Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Viver a vida de Cristo pela fé. Resumindo, somos incapazes, na pergunta 4, somos incapazes de produzir frutos espirituais sozinhos. Esses frutos são um resultado da vida de Cristo operando em nós e da obra do Espírito em nosso coração. Operando em nós e da obra do Espírito em nosso coração. E nós precisamos permitir essa obra, meus irmãos. O que é que tem impedido a obra do Espírito Santo para que ele tenha pleno acesso ao nosso coração? O quê? Pergunta 5. Qual é o papel da permanência em Cristo na produção dos frutos do Espírito? Vamos para Colossenses. Colossenses 2. Próximo livro, o livro seguinte. Colossenses 2, versos 6 e 7. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Então, a partir do momento, qual é o conselho de Paulo aos Colossenses? E a mim, a você. Quando você, Cleuma, coloque o seu nome. Quando você, Cleuma, recebeu o Senhor Jesus Cristo, permaneça com ele, andai nele. Verso 7. Enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela, na fé, com ação de graças. Em tudo dai graças. Agradecer em tudo, em todos os momentos. Precisamos sair aprovados, queridos, de todas as provações. Precisamos. E só se nós estivermos ali, andando, orando sem cessar, buscando o Espírito, andando com o Espírito, no Espírito, é que isso vai ser possível. Precisamos desobstruir o caminho para o Espírito Santo agir na minha e na sua vida. Vamos para Efésios, vamos voltar um pouquinho. Efésios, capítulo 3. Aqui no guia de estudos está sugerindo apenas o versículo 17. Mas vamos ler do 14 ao 17, tá bom? Então, Efésios, capítulo 3, vamos do 14 até o 17 para a gente poder ter um contexto mais amplo. 14. Por causa disso, me ponho, é Paulo falando, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda. Olha só, Paulo ele disse que ele está ali de joelhos, intercedendo pelos efésios, em oração,
para que o Senhor vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Qual é o pedido de Paulo, de joelhos, pelos Efésios ali? Para que eles fossem fortalecidos com poder pelo seu Espírito, aonde? No homem interior. Queridos, é exatamente isso. A oração de Paulo, ela tem ecoado. É uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem ecoado nas eras e caiu hoje para mim e para você. Nós estamos aqui nesta oração de Paulo para que nós sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, no homem interior. Verso 17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possamos ser capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Os frutos do Espírito. O primeiro deles qual é? Amor. Aqui na versão King James usa a palavra caridade, mas é a mesma coisa. A caridade, ela obrigatoriamente ela deve ser motivada pelo amor mais puro e sincero. Do contrário, são obras mortas. Então, meus queridos, nós estamos aqui, lendo qual é o papel da permanência, permanência em Cristo na produção dos frutos do Espírito. Vamos ler agora o resumo? Permanecer em Cristo significa depender inteiramente dele. E é essa comunhão que permite que o Espírito Santo manifeste os frutos divinos em nossa vida. Então, é a comunhão com Cristo que permite que o Espírito Santo vá trabalhando em nós de forma imperceptível. Nós não detectamos, mas ele vai trabalhando. Queridos, grave isso. A obra do Espírito Santo é uma obra silenciosa. Não há estardalhaço. Não há holofote. É uma obra silenciosa. Mas aí é a nossa comunhão com Cristo, que permite que o Espírito Santo manifeste os frutos divinos na nossa vida. Amém? Vamos para a pergunta 6. Como os frutos do Espírito refletem o caráter de Deus? Vamos ver? Vamos ler apenas 1 João, aqui nesta pergunta, 1 João, o restante você pode ler em casa, 1 João 4, versos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Olha aí, primeiro fruto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Eu queria que agora você pensasse naquela pessoa que mais te feriu. Aconteceu um episódio comigo nesta semana. Mas pense na pessoa que mais te feriu. Quais são os sentimentos que você tem em relação a essa pessoa? Nós precisamos nomeá-los para o Senhor. E ao nomeá-los e dizer para ele exatamente o que nós estamos sentindo, nós precisamos dizer assim, declarar ao Senhor: Senhor, diante de tudo isso que eu falei para o Senhor, eu dou permissão ao Senhor para tirar tudo isso da minha alma, a limpar o meu coração. Aquela pessoa não sabia o que ela estava fazendo. Ela não sabia. Porque se ela soubesse como ela ia ferir o Senhor fazendo isso comigo, ela não faria. Então ela não sabe. Primeiro, eu peço que o Senhor perdoe ela e que o Senhor me ajude a perdoá-la. Que ao olhar para essa pessoa que me feriu, o único sentimento que eu tenha por ela seja
o mesmo sentimento que o Senhor tem ao olhar para ela. Queridos, a compaixão e a misericórdia. A Bíblia usa a expressão entranhas de misericórdia, que era o que Cristo tinha, entranhas de misericórdia. Se nós tivéssemos isso, meus queridos, nós não odiaríamos, nós não teríamos raiva. Se nós ainda não temos, é porque ainda carecemos do Espírito em nossa vida. Estamos todos numa caminhada, estamos juntos. E não vamos desistir, não é verdade? Cristo não desiste de nós e nós não podemos desistir de Cristo. Cristo em nós. Então, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. E aí a gente vai ler também o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conhecemos bem esses dois versículos, não é? Nós conhecemos a teoria deles. Precisamos pô-los em prática. Urgentemente. Desesperadamente. Vamos ler o resumo da pergunta 6? Os frutos do Espírito expressam a bondade, a paz e o amor de Deus. Quando estamos em Cristo, o Espírito Santo nos transforma, permitindo que esses atributos divinos sejam visíveis em nossa vida. E não somos nós que vamos ver, queridos, porque a nossa tendência é achar que nós estamos muito longe do ideal de Deus. Eu até penso, aqui é uma opinião muito pessoal, que essa é a melhor sensação, é o lugar mais seguro que nós podemos estar, sem ter a certeza de que estamos sendo transformados. E que nós sempre busquemos essa transformação, que ela só é possível pela fé, não é? Porque a partir do momento em que nós conseguimos detectar alguma coisa em nós, queridos, o inimigo começa a ter acesso à nossa vida. Vamos para a pergunta 7. Por que é importante desenvolver os frutos do Espírito em nossa vida cristã? Então vamos lá. Por que é importante desenvolver esses frutos? Vamos para Colossenses. Colossenses, vamos voltar. Colossenses, capítulo 3, 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, vamos do verso 12 a 14. Eu amo estes versículos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aqui está a expressão de entranhas de misericórdia. Olha só, o que o Senhor Deus, por pena de Paulo, está dizendo aqui para nós? Que eu e você, nós precisamos nos revestir de entranhas de misericórdia. Por quê? Porque somos eleitos de Deus. Vamos continuar. Nós, não só entranhas de misericórdia, que nós precisamos nos revestir. A lista continua, ó. De benignidade, humildade, mansidão. Olha aqui os frutos do Espírito. Longanimidade. Agora, olha o verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui fez tanto sentido para mim, foi tão impactante. Olha aqui, ó. Tá de vermelhinho aqui, ó. Bem aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro. Então, se você tem queixa contra outro, qual é o conselho de Deus? Suporte uns aos outros e perdoe uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí a gente vai até o verso 14. E sobre todas estas coisas, revesti-vos, na versão King James aqui está caridade, mas pode ser que na sua versão esteja amor, é a mesma coisa. Revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. A caridade é o vínculo da perfeição. E o que é uma vida perfeita? É uma vida que reflete plenamente o Senhor Jesus Cristo em tudo, com aqueles 9 frutinhos, né? E vamos ler o segundo e último verso desta pergunta. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, 17.
2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui nós temos, queridos, uma promessa. Uma promessa. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. As coisas velhas se passaram quando você pede perdão, quando você suplica a misericórdia do Senhor por meio do perdão. Naquele momento, as coisas velhas se passaram, você foi perdoado, foi lavado e você foi transformado em uma nova criatura. E nesse exato momento, o Senhor olha para você e diz: você é justo. Eu não vejo você, eu vejo meu filho em você. Entende? Então, nós precisamos ter fé suficiente para crer nisso, nessa promessa. Vamos ler o resumo? A pergunta é: por que é importante desenvolver os frutos do Espírito em nossa vida cristã? Os frutos do Espírito demonstram que estamos sendo moldados segundo a imagem de Cristo e nos ajudam a viver de maneira que agrada a Deus, testemunhando seu amor ao mundo. Nós não podemos viver de uma maneira que agrade a Deus por nós mesmos, porque o nosso modo de viver não agrada a Deus. O meu modo de viver não agrada a Deus. Mas, o que é que ele diz aqui? Que os frutos do Espírito, conforme eles vão sendo, né, moldados em nós, eles vão gerando em nós a imagem de Cristo, não é? E aí sim, teremos uma vida que agrada a Deus. Pergunta 8. Como podemos crescer em nossa comunhão com Deus para que esses frutos se manifestem? Muito importante essa pergunta. O que é necessário para nós fazermos na nossa comunhão, em termos de comunhão com o Senhor, para que esses frutos eles sejam manifestos na nossa vida? Vamos para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. É um verso bem conhecido também. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Isso se chama comunhão. Tudo bem? Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações. Está aqui o nosso coração. Vós de duplo ânimo. Então nós adoramos o Senhor com a mente, com o nosso coração. É assim que nós adoramos. O nosso culto racional é aqui, ó. Muito bem. Mas aqui Paulo, ele usa a expressão de duplo ânimo. Essa expressão, para mim, eu sempre me perguntava o que quer dizer um duplo ânimo, biblicamente, né? Aqui está falando, não está falando de uma pessoa que tem um ânimo firme, convertida, mas é aquela pessoa que ainda não é convertida, que ela ainda oscila entre dois senhores. Entende? Oscila entre o pecado, uma vida de pecado, e oscila entre a santidade e o pecado. Então, aqui o Senhor está nos dizendo que este duplo ânimo, ele não é aceitável ao Senhor. Por quê? Por meio da comunhão, olha só, chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, né? Então, isso é comunhão. Limpai vossas mãos, ó pecadores, ou seja, arrependei-vos, confessem, abandonem os pecados por meio da confissão e do arrependimento. E ele fala, purificai os vossos corações, abandonem o outro senhor. Entende? Para não termos duplo ânimo. Vamos para Salmo. Salmo 1. Salmo, capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim: mas o seu prazer está na lei do Senhor. Versos 2 e 3? Correto. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será, olha só, a lei do Senhor é a sua palavra. Agora, olha o verso 3. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha
também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Queridos, olha só, essa questão da árvore, todas as linguagens de agricultura, de natureza que a Bíblia, a palavra de Deus usa, assim, quando a gente observa melhor a natureza, a gente vai ver isso. A gente vai conseguir, vai fazer muito mais sentido. Você já viu uma árvore, uma floresta de eucaliptos? Eu já vi vários. Algumas delas, alguns eucaliptos têm um tronco fino, mas aí há alguns eucaliptos que têm um tronco extremamente frondoso. Olha, no nosso sítio, no meio dele passa um riacho. E próximo a esse riacho tem uma árvore de eucalipto, queridos. Ela é isso aqui, ó. A circunferência do caule dela, extremamente frondoso. E do outro lado do riacho, mais para cima do morro, no nosso terreno, tem uma floresta de eucaliptos, longe da água. E aí o caule dos eucaliptos já é mais fino, bem mais fino. Então, esta árvore, este eucalipto, como eucalipto é uma árvore que puxa muita água, né? Ele bebe muita água, digamos assim. Quanto mais próximo da água, mais frondoso ele vai ficar. Quanto mais distante, quanto menos água tiver, mais mirrado ele ficará na espessura do seu caule, do seu tronco, não é? Então o Senhor está dizendo aqui, olha, que esta pessoa cujo prazer está na sua lei, na sua palavra, e medita na palavra de Deus de dia e de noite, essa pessoa será como uma árvore plantada junto aos rios de água. Não é verdade isso? Toda árvore que é plantada junto aos rios de água, ela produz fruto no tempo certo, na sua estação, no tempo específico, ele vai produzir fruto, não é? E não vai murchar, não vai murchar, porque está onde? Próximo à fonte das águas. Faça a relação espiritual. Entende? Quanto mais estivermos nas águas, tem até um hino, né? Vinde as águas. Ai, é do Inário. Não é Inário, acho que é de um CD jovem aí do passado. Eu esqueci, mas com certeza você já lembrou, né? Então, o que é que ele disse? Tudo aquilo que ele faça prosperará. Por quê? Porque está ali, próximo às fontes das águas. Aqui, em manuscrito 39, de 1896, a serva do Senhor diz assim, olha, procure ser uma árvore sempre verde. Eu anotei na minha Bíblia. Use o adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Cultive a graça do amor, da alegria, a paz. Olha os frutos. Longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e do domínio próprio. Esse é o fruto da árvore cristã. É esse o fruto da árvore cristã, né? Então, queridos, vamos ler o resumo? Crescemos em comunhão com Deus por meio da oração. Fundamentalmente a oração. Isso não só da oração, é uma listinha. Por meio da oração, do estudo da Bíblia, isso tudo é o pacote da comunhão, e de uma entrega diária ao Espírito Santo, permitindo que ele transforme nosso coração e nossas atitudes. Então, aqui está a fórmula. É a mesma desde eras passadas e não vai mudar. Pergunta 9. Quais são os benefícios de manifestar os frutos do Espírito em nossos relacionamentos? Quais são os benefícios? Vamos para 1 Coríntios? Os benefícios de manifestar os frutos do Espírito agora com as pessoas ao nosso redor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13, e nós conhecemos 1 Coríntios, capítulo 13. Ixi, eu já estou em 2 Coríntios, fui demais. 1 Coríntios 13, do verso 4 até o... Nós vamos ler apenas do verso 4 até o 7, que diz assim:
onde eu leio caridade, se a sua versão tiver aí, diferente é amor, tá? A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Agora vem o verso 7. O amor, ou a caridade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. E o verso 8 começa assim, ó. A caridade, ou seja, o amor nunca falha. Nunca falha. Meus irmãos, esse é o fruto que nós mais precisamos, de todos, é o amor. E vamos para Romanos 12, 9 e 10. Romanos 12, versículos 9 e 10. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados. Olha que coisa linda isso. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sede amigavelmente, eu não tenho isso marcado na minha Bíblia. Preciso marcar. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros. É isso que falta em nós, queridos. Sermos amigavelmente afeiçoados uns aos outros. Vamos para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 3. Portanto, olha como Paulo se chama, o preso do Senhor. Paulo estava ali, junto do Senhor, preso a ele. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Olha aí os frutos de novo. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Olha só, procurando guardar a unidade do Espírito pelo quê? Pelo vínculo da paz, e não da discórdia, não da desavença, não da desarmonia. Queridos, vamos ver o resumo. Os frutos do Espírito nos ajudam a tratar o próximo com amor, com bondade e paciência, fortalecendo nossos relacionamentos e refletindo o amor de Cristo para com todos. É isso o que os frutos do Espírito fazem em nós. Nos ajudam a tratar o próximo com amor, bondade e paciência. Verso 10. Como a presença dos frutos... pergunta 10. Como a presença dos frutos do Espírito em nossa vida nos prepara para o retorno de Cristo. Vamos para Tito, por gentileza. Tito, capítulo 2. Vamos ler do verso 11 até o 14. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. É isso que o Senhor deseja de nós, que vivamos de maneira sóbria, justa, e a justiça não vem de nós, só vem de Cristo, e piamente, ou seja, de forma piedosa, neste mundo presente. 13. Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras.
o Senhor deseja, por meio dos frutos do Espírito, nos preparar para a sua gloriosa vinda, para nós darmos o alto clamor do terceiro anjo, que está descrito ali em Apocalipse 18, e para purificar para ele um povo peculiar. O que é peculiar? Um povo peculiar quer dizer um povo diferente. Um povo com características diferentes. Claro, tem 9 características diferentes de todos os demais. Zeloso de boas obras. Não das suas próprias boas obras, mas das obras de Jesus em nós. Então, vamos agora para 2 Pedro, esse é o último versículo, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, olha só, fechando aqui o nosso estudo, sede, olha o que Deus está falando para mim e para você, sede diligentes para que, por ele, esse ele é Cristo, vamos substituir, sede diligentes para que, por Cristo, sejais achados em paz, sem mácula, sem pecado, e irrepreensíveis, sem pecado, sem culpa, sem mancha. Então, é isso o que o Senhor Deus deseja ao nos conceder os frutos do Espírito. O Senhor deseja nos preparar para a vida eterna. Vamos ler o resumo aqui do nosso estudo bíblico. Manifestar os frutos do Espírito é um sinal de que estamos sendo transformados segundo o caráter de Cristo, preparando-nos para estar em sua presença quando ele retornar. É isso. Está o objetivo agora, nós estamos passando por um período de estágio. Estamos sendo sondados, avaliados, mas o Senhor está ansiosíssimo para que nós nos rendamos cada dia mais a Ele, para nós podermos viver a vida que Ele deseja que nós vivamos aqui na Terra, em preparação para a vida eterna no céu. A preparação para a eternidade é aqui. É aqui. Com todas essas lutas, com tudo isso que nós temos passado. Aqui na última parte, tem um convite para você. Ai, fica borradinho, não consigo mirar. Um convite para você. E aqui tem algumas perguntas que eu vou fazer para você agora. Você deseja que esses frutos se manifestem em sua vida como uma evidência do poder transformador de Deus em você? Sim? Sim. Você anseia por uma vida, o amor, a paciência e o domínio próprio sejam respostas. Olha só, essa parte aqui foi direto para mim. Ó. Você anseia por uma vida, olha só, tem o desejo de uma vida onde o amor, a paciência e o domínio próprio sejam respostas naturais nossas, não fruto de esforço da pessoa, mas da presença do Espírito Santo em seu coração. Você deseja isso? Que sua resposta seja um compromisso sincero. Eu estou lendo a última parte agora, último parágrafo, último pedacinho do seu guia de estudos. Que sua resposta seja um compromisso sincero com Jesus Cristo, confiando nele para produzir em você uma vida que reflita o caráter de Deus dia após dia. Amém, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus nos fortaleça, que Ele nos ajude, porque a luta contra o próprio eu é a pior luta que existe. É a pior luta, a pior de todas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de vocês. Vamos orar? Assentados como estamos. Pai eterno, bondoso Criador,
Que textos maravilhosos o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras para nos instruir, para nos admoestar, para nos exortar, para nos direcionar, Pai, para nos dar direção na nossa vida. Senhor, não queremos ser sepulcros caiados, Pai, todos pintadinhos, arrumadinhos, cheirosinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Por favor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai eterno, a fazermos o que é reto diante do Senhor. Mas não pela nossa própria força, porque não conseguimos. Que o Senhor Jesus Cristo em nós possa fazer todas essas coisas que ainda precisam ser feitas. Precisamos de uma mente renovada. Precisamos da mente de Jesus Cristo, Pai, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2:5. Nos ajude, Senhor, nos socorra de nós mesmos, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Obrigada por ouvir a nossa oração, porque já sabemos que o Senhor já veio em nosso socorro, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e aqui estamos nós, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua promessa de que nos dará a vida eterna e uma vida ainda aqui nesta terra, uma vida transformada segundo a semelhança de Cristo Jesus, nosso Redentor. O Senhor é tudo para nós. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.